Quem está conosco hoje é o nosso irmão Carlos Alberto. Boa noite a todos. Boa noite. Que as vibrações do Mestre Jesus encontrem ressonância em nossos corações, a todos aqui nessa noite, nos dois planos da vida. É com alegria novamente voltarmos a casa para o estudo da noite. O tema hoje é responsabilidade e destino. Esse tema está no livro Religiões dos Espíritos. Esse livro eram reuniões públicas que o Chico fazia, e nessas reuniões eles estudavam alguma questão do livro dos Espíritos. E depois dessas reuniões o Emmanuel fazia o fechamento da obra, do estudo da noite. Então nós vamos trazer como base esse livro, Responsabilidade e Destino. A reunião pública de 15 de 5 de 1959, a questão é a questão 470 do Livro dos Espíritos. A questão diz assim: os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? O que vocês acham? Porque se nós não tivermos a responsabilidade, então a responsabilidade é do Espírito. Vamos lá. O que eles respondem? A nenhum espírito é dado a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Se assim não fosse, aqueles espíritos que aqui viessem fazer o mal, tivessem cumprindo uma missão, ele não estaria fazendo mal. E até a questão do Judas, né? Judas veio para trair Jesus. Claro que não. Porque se viesse a pergunta aqui, a resposta estaria em conflito. Jesus sabia das condições mentais evolutivas de Judas. Então, ele tinha grande possibilidade. Mas Judas poderia mudar? Sim. Ele tem uma das potências da alma, que nós vamos falar algumas aqui, que chama livre-arbítrio. Ele não foi colocado no plano para trair Jesus. Então, a pergunta que Kardec faz é porque nós sabemos daquela questão, a 459, os espíritos influenciam em nossas vidas? Sim, de ordinário, ele que vos guiam. Mas vos guiam por quê? Então vamos ver a resposta que o Emmanuel depois, nós vamos ler na íntegra o que ele fala dessa pergunta. Diz assim: o Criador que estabelece o bem de todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. A criatura, porém, na terra ou fora da terra, segundo o princípio de responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira de ignorância, que ela mesma, atendendo aos ditames da consciência, estipará do próprio caminho em tantas existências de abençoada reparação, quantas se fizerem indispensáveis. Por que ele fala que é passageira ignorância? Jesus nos disse assim: vós podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então quer dizer que mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar a espíritos puros. Se quando nós chegarmos a espírito puro, nós já nos libertamos da ignorância. E com certeza absoluta não estaremos praticando o mal. Ok? Então, à medida que a nossa consciência vai despertando mais, nós vamos abandonando aquilo que é o mal, que nós vamos ver para da onde nasce a origem do mal. Ele continua: Deus concede ao homem
os agentes da nitroglicerina e da areia. Inspira-lhe a formação da dinamite, por substância explosiva capaz de auxiliá-lo na construção de estradas e moradia. Mas o artífice do progresso, que é o homem, quase sempre abusa do privilégio para arrasar ou ferir, adquirindo dívidas clamorosas em sementeiras de ódio e destruição. Galardoa com o ferro por elemento químico flexível e tenaz, de modo a ajudá-lo na indústria e na arte. Todavia, o servo da experiência, em muitas circunstâncias, converte-o num instrumento da morte, a desajustar-se em compromissos escusos que lhe reclamam agonia, suor em séculos numerosos. E confere-lhe a onda radiofônica para os serviços da verdadeira fraternidade entre os povos, mas orientador do intercâmbio, por vezes, nele transmite notas macabras, em que promove o aniquilamento de populações indefesas, agravando-se em débitos aflitivos para o futuro. Nós não temos, o rádio ainda está aí, mas nós temos hoje a tecnologia que chega muito mais rápido à transformação do mal, que é a mídia, né? O social hoje, a internet, Instagram, tudo isso com uma rapidez muito maior do que o rádio, né? E é assim que o Supremo Senhor nos cede os dons inefáveis da vida, como sejam as bênçãos do corpo e da alma e os tesouros do amor e da inteligência. Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos, resultam para nós vitória ou derrota, felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Então, ele está dizendo que Deus nos cede os talentos. Lembram da passagem dos talentos? Um recebeu 3, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Os 2 primeiros duplicaram os seus talentos e acabaram recebendo ele. E aquele que tinha 1 enterrou o seu talento. E que o Senhor diz: tira até aquilo que ele acha que é dele e lança ele nas trevas. Claro que é metáfora, né, gente? Não é lançar nas trevas. Então, esses dons nós temos. Esses talentos nós chegamos aqui. Como ele diz, você pode usar o ferro, foi desenvolvido para o homem, mas ele foi utilizado na arma. A dinamite, que era para ajudar na construção, foi usada em arma. Então, todos os talentos que o homem recebe, ele acaba utilizando mal. E ele continua para terminar. Examina, pois, a ti mesmo e encontrará a extensão e a natureza de tua dívida, pela prova que te procura ou pela tentação que padeces. Porque o bem verte puro de Deus, enquanto o mal é a obra que nos pertence. Transitórios fantasmas de rebeldia e ilusão que criamos antes às leis do destino por conta própria. Então, a fonte do bem é Deus. A fonte do mal, os homens. Não é? Então, o tema responsabilidade e destino. Emmanuel fala que nós temos os talentos, mas nós usamos mal esses talentos. Todos nós estamos aqui no mundo de provas e expiação, né, gente? Senão a gente não estaria aqui. Então a pergunta que faz: por que nós temos os talentos e muitas vezes nós não conseguimos colocar esse talento em prática? Não é? Quais as ferramentas que eu posso utilizar junto com o Evangelho para que eu possa vencer as minhas más tendências? O que eu estou fazendo aqui neste planeta? Não é? Só usando do Velho Testamento, crescer e multiplicar? Essas perguntas diz qual a responsabilidade que nós temos com o nosso destino. O destino, muita gente fala assim: isso está acontecendo porque o destino foi preparado para mim. Nós estamos bem claros aqui, eu estou deixando que a responsabilidade do destino é nossa. Não é?
E aí nós vamos entender um pouco o seguinte. Se nós temos esses talentos, se nós chegamos aqui, já no mundo de prova e expiação, não é mundo inicial. Então nós já temos talento. Okay? Todo mundo aqui tem talento. Se nós não usamos, nós estamos enterrando o talento. E esses talentos precisam de um conhecimento da nossa parte. Pelo menos nós devemos. E é isso que os amigos espirituais estão trazendo para a gente. Essas ferramentas aonde nós possamos o quê? Impulsionar esses talentos. Muito tempo atrás, antes de Jesus, Sócrates tem uma frase que diz o quê, famosa? Homem, conheça a ti mesmo. E nem foi Sócrates que falou, ele estava escrito no templo de Delfos. Então, é muito antigo. Depois Jesus veio e disse o quê? Conhecereis a verdade vos... De quem? Da nossa ignorância. Mas em geral nós pensamos que é do outro. Então no livro do Leon Denis, para quem não conhece, ele era da época de Kardec. Quando Kardec desencarna, grande parte da doutrina espírita é ele que tocava. Ele, no livro dele que diz O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele fala das potências da alma. Olha lá, vontade, consciência, livre-arbítrio, pensamento, amor e dor. Nossa, que é a dor? Sim. A dor nos impulsiona a mudança, não? Não faz a gente sair daquela condição que nós estávamos? Não é? Então ela não é nossa inimiga. Na verdade, ela é uma potência para nos tirarmos daquela condição. É isso? Aí ele continua. Por que meio poremos em movimento as potências internas e a orientaremos para o ideal elevado? Pela vontade. Essa é a primeira delas de todas as potências. Não é à toa que ela está no início. Para confirmar, no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele diz assim: comparemos a nossa mente, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Pensamento, livre-arbítrio, consciência, desejo, imaginação, negligência. Imagine isso, ele fala para a gente entender como um escritório. Mas aquele que controla todos é a vontade. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, olha a importância de nós colocarmos essa potência da alma. Se nós chegamos até aqui, hoje, um sábado, 6h15, quase 6h15 da noite, é porque nós utilizamos dela. Porque pela nossa vontade material nós podíamos estar em vários outros locais, não é? No sábado. Mas nós estamos aqui, utilizando dessa vontade, buscando esses mecanismos para nos auxiliar na nossa evolução. Ok? Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-las coesa da corrente do bem. O que ele está dizendo? A vontade, ela não consegue controlar o pensamento, porque o pensamento é questão de sintonia. Não tem aquele ditado antigo que fala assim: me diga com quem tu andas que eu direi quem tu é? Agora mais moderno é assim: me diga que tu pensas que eu direi quais espíritos estão contigo. Não é isso? Sintonia.
Se nós sintonizamos, a vontade ela não consegue impedir, porque vira sintonia. Mas ela pode, o que é que ele diz? Sob o jugo da disciplina, ela pode controlar. Por isso que a vontade é um dos primeiros da potência. Então, se nós estamos entrando num campo de futebol, que é demais, né? Que a torcida vira aquela onda contra o juiz. Quando você vê, você entrou em sintonia e você está no mesmo padrão. Mas se você tiver a vontade esclarecida, você pode sair dessa frequência. Né? É o que ele está dizendo. Então, o pensamento, nós vamos ter pensamentos negativos. Né? Nós não somos espírito puro ainda. Vivemos num mundo de prova e expiação, onde o mal predomina. Então, nós vamos ter. Mas a vontade, ela pode, esclarecida, ela pode fazer sobre o jugo dela, colocar a disciplina de você não continuar com aquele pensamento. O que fazer? Tem um tanto de coisa. A Joana nos fala. Oração, fazer aquilo que ama, fazer caminhada, abraçar a árvore, fazer uma leitura. Cada um tem que buscar as suas ferramentas para conseguir sair daquela frequência. Não é isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, o que eles dizem? No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que se cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Latente é o que, gente? É não manifesto, oculto. Por quê? Porque essas potências todas nós temos aqui. Então nós temos que utilizar. Por isso que eles estão mostrando para nós, sempre repetindo, que o principal é a vontade. A gente fala assim, todo mundo quer evoluir? Nós queremos. Mas tem reencarnações que nós já passamos na mesma condição. Vontade a gente tem, mas a vontade não é suficientemente forte para nos tirar daquela condição. Aí vem uma professora, que chama Dolores, que é a dor, para nos tirar daquela condição. Precisava disso? Não. Porque os outros a gente tem condição, pelo pensamento, pela boa vontade, pelo livre-arbítrio, pelo estudo, pela razão, pelo evangelho que Jesus deixou. Mas quando a gente acomoda, a dor é o quê? Uma amiga. Não é isso? Na questão 909 do Livro dos Espíritos, o que eles dizem? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que eles dizem? Sim. E frequentemente fazendo esforço muito dói, não dói? Você fala assim, eles não reencarnaram aqui. Insignificante. Isso é uma coisa que nós temos que pensar, porque nós sabemos que eles não estão fazendo chacota conosco. Se eles dizem que é insignificante, nós temos que pensar e estudar a respeito disso. Cada um. Nós vamos trazer aqui um auxílio, porque a Joana nos ajuda, né? Mas isso é uma característica, não é uma verdade absoluta, porque aqui na Terra nós não temos verdade absoluta, né? Só Deus. Mas ele continua, olha lá. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então os Espíritos estão dizendo, olha, se vocês quiserem mudar, dá para mudar. E esse esforço não é um esforço de sofrimento. Porque de sofrimento não é insignificante, não, né? Só para ele. Se é insignificante é porque tem outra condição que nós ainda talvez não enxergamos esse processo. Mas a evolução é assim. A gente não dá saltos, né? Ela é uma sequência. No mesmo livro do Leon Denis ainda, O Problema do Ser Destinador, ele diz assim, lei dos destinos. Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios e seu foco de emissão
pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem e do mal. Aqui ele está abrindo agora uma outra potência da alma, que é o pensamento. Que a vontade pode fazer o quê? Guiá-lo, colocar o jugo. Então ele está dizendo, olha, o pensamento é tão forte que para a repetição dele nós começamos a criar um quê? É igualzinho uma antena, a antena recebe e transmite. Nós viramos um gerador, poderoso gerador do bem ou do mal, dependendo da frequência. Por isso que quando nós entramos em sintonia com a raiva, com rancor, com ódio, nós estamos sintonizando com todos aqueles que têm a mesma frequência. Por isso que Jesus sempre diz, orai e vigiai sempre, para que a gente não continue nessa mesma frequência. Então, se você está com um pensamento negativo, você atrai para você o quê? Pessoas negativas. Porque os pensamentos são ondas. Onda eletromagnética. Onda atrai matéria. Né? Pensamento, ele forma um ato contínuo e ele acaba fazendo o quê? Uma programação mental, igualzinho um computador. E ele vira o quê? Hábito que vira vício. O problema do hábito não é ruim, quando ele é um bom hábito. Mas quando ele é um hábito ruim, nós vamos sofrer para conseguir desprogramar aquilo que fomos nós mesmos que programamos. Por isso que o tema é responsabilidade e destino. Ele continua assim: o ser classifica-se assim, a si mesmo pela natureza das energias de que se torna o centro irradiador. Mas, ao passo que as forças do bem se multiplicam por si mesmas e aumentam incessantemente, as forças do mal se destroem por seus próprios efeitos, porque eles voltam para a sua causa, para o seu centro de emissão e traduzem sempre em consequências dolorosas. Vamos resumir o que ele disse aqui, porque é complexo. Porque se cair aqui, não ferrou. Então ele está dizendo que as forças do bem, elas se somam, multiplicam, você sintoniza com o bem, acaba recebendo. E a força do mal se destrói porque ela volta para a causa. Quem que é a causa? É quem pensou. Se você iniciou um pensamento negativo, esse pensamento negativo soma com os outros e volta para quem o gerou. E volta mais forte, porque ele sintonizou com outros. Então, ele vai abrir aqui melhor. As vibrações de seus atos, de seus pensamentos maus, depois de haverem efetuado sua trajetória, volvem a ele, ou voltam a ele. Mais cedo ou mais tarde, oprimem-no e apertam-no na necessidade de reformar-se. Por quê? Porque a dor chega. Esse fenômeno pode explicar-se cientificamente pela correlação das forças, pela espécie de sincronismo vibratório que faz voltar sempre o efeito à causa. Olha que interessante. Lá atrás ele fala que o bem é de Deus e o mal é do homem. Se nós emitirmos um pensamento negativo do mal, ele é obra de quem? Nossa. Ele não volta sempre para aquele que foi a causa, o gerador? Então ele vai voltar a nós. Mas e quando a gente fala, e quando eu emito um pensamento do bem? Quem é o gerador? É Deus. E esse gerador, ele nunca acaba.
Todas as vezes que você gerar um pensamento no bem, ele vai vir por você, porque a causa que é Deus sempre vai te devolvê-la na mesma condição. Já o homem não. Ele vai dizer assim: por isso que o mal é passageiro, porque cedo ou tarde nós vamos o quê? Mudar. Pode levar uma encarnação, 2 ou 10. Deus não tem pressa, não é? É temporal. Mas cedo ou tarde nós vamos mudar. Quando nós mudarmos, o foco gerador acaba. Por isso que o bem é eterno e o mal é passageiro. Quando nós saímos da ignorância, daquilo que nós estamos buscando a conhecermos a nós mesmos, não ao outro, esse foco, ele vai dissipar, não é? Então, se o efeito for em sintonia do bem, a causa é de Deus. Se for negativo, é nossa. O pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos o dia a dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente ou futura. Bom, se nós estamos responsabilizando o destino por nós mesmos, tudo o que nós estamos passando hoje foi consequência de quem? Nós. Isso faz uma diferença em nossa vida grandiosamente. Porque a doutrina espírita, e mesmo as outras, algumas espiritualistas já, né? Eles sabem que Deus não causa mal a ninguém. Porque o Velho Testamento é um Deus ainda punitivo, né? Um Deus que vinga, porque lá era a imagem do homem. Jesus trouxe a segunda aliança para nós, falando: não, o Pai só tem uma coisa que gera dele, que é amor. Então, se do Pai gera amor, todas as nossas consequências são nossas. E aí nós começamos a entender que a responsabilidade é nossa, e não é da minha mãe, ou meu pai que me criou mal, ou se é lá na escola, meu amiguinho que me colocou apelido. E todas essas características nós trazemos para a nossa vida, no nosso inconsciente, que mais cedo ou mais tarde esses traumas eles acabam eclodindo em alguma época da nossa vida. Mas se nós já sabemos que a responsabilidade é nossa, ele diz aqui: miserável da vida presente ou futura. Por quê? Porque se nós continuarmos no mesmo processo, o efeito vai ser o quê? O mesmo. Tem um ditado, eu não sei se eles falam que é do Einstein, que diz assim: loucura é a gente continuar fazendo a mesma coisa achando que o efeito vai ser diferente. Não vai. Se nós queremos um futuro melhor, só tem um tempo que nós podemos fazer. É a quando? Agora. Só existe hoje. No futuro eu começo. Cuidado. Que até lá você pode estar sem esse talento que você tinha nessa encarnação. Vai começar com mais dificuldade. Ok? E essa responsabilidade que nós temos, ela gera também, além do nosso corpo físico, nós temos um outro corpo que faz o intercâmbio entre o físico e o espírito. Vocês conhecem? Chama perispírito. O perispírito ele é o quê? A forma desse corpo. Eu não sei se eu trouxe, nesse livro dele, ele diz assim, mas eu não trouxe dessa vez, que quando a gente tiver uma ação no bem, células mal sã do nosso corpo bem espiritual é renovado por uma célula sã. Por isso que ainda nosso corpo físico, ainda nós temos doença, porque o nosso perispírito não é perfeito. Todas as nossas dificuldades, ela acaba se impregnando aonde? No perispírito. Nós podemos imaginar o corpo físico de Jesus como era perfeito, porque ele era um espírito puro.
no Evangelho a gente não vê uma palavra sobre Jesus doente. Né? Então, a responsabilidade que hoje nós estamos com esse corpo foi resposta do passado. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, por isso que nós cuidemos do corpo físico, mas principalmente do espiritual. Jesus diz assim: cuidai primeiro das coisas do reino de Deus, que o resto virá por acréscimo. Qual o reino de Deus? Lá? Não. Nós não somos centenas de mil? Então, Deus está onde? Em nós. Aonde está a lei de Deus? Prova do Enem. Já falei da prova do Enem aqui para vocês? Exame Nacional, Exame de Ensino Médio? Não. Exame Nacional de Espírito Mundano. Quem não passar, nós vamos direto para o Brau. Decore. Até perdi o que ele estava falando. Vamos fazer graça? Vamos pular um Brau. Aonde que está a lei de Deus? Aonde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Os espíritos ainda Kardec ainda perguntam: mas se está na nossa consciência, por que Jesus veio? Ele fala: porque vós esqueceste. O orgulho e o egoísmo tomou tanto conta que Jesus teve que vir para nos despertar disso. Mas a lei divina está em nossa consciência. Nós somos criação de Deus, não é? Esse livro é do Divaldo Pereira Franco com a Joana de Ângeles. Chama livro O Ser Consciente. O tema é Homem Psicológico Maduro. Há uma grande variação de níveis de pensamento, resultante das conquistas intelectuais. Para que ocorra o amadurecimento, se torna indispensável pensar, exercitando a mente e ampliando-lhe a capacidade de discernir. Kardec chama atenção para a fé raciocinada, não é isso? Não é mais a fé cega, a fé que as religiões antigas, pagãs usavam. Hoje é a fé raciocinada. Então ele está falando: olha, quando você pensa, usa a tua capacidade, essa tua consciência, para discernir se é bom ou se é ruim. Se aquele pensamento é seu ou se não é seu. Jung era aquele famoso psiquiatra que foi da época de contemporâneo de... Vou assumir o nome do outro lá. Não lembro o nome dele. Freud, muito bem. Passou na prova do Enem. O Freud ele era contemporâneo, mas ele depois separa, porque o Jung era mais do lado espiritualista e Freud era ateu. Jung, ele fala assim, ele definiu a consciência como relação do conteúdo psíquico com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. O que é, ela fala psique? Nossa psique é tudo aquilo que nós sentimos, pensamos, reagimos, emoção, sentimento, é o conjunto. Então ela fala assim, enquanto essa nossa consciência, o ego, não tiver o controle, a consciência do ego, nós vamos continuar repetindo o que nós fazemos no mundo de prova e expiação. O que predomina no mundo de prova e expiação? Mas livro dos Espíritos aqui nós vamos falar a questão. Egoísmo. Deriva do ego. Então, à medida que essa relação entre ego e a nossa consciência divina, nós não formos aumentando, o ego vai continuar controlando as nossas ações. Por isso que o mundo ainda tem conflito e guerra. Porque é a minha maneira de pensar sobressaindo ao outro. Porque a personalidade nossa do ego, mas o ego, gente, não é ruim. É que a gente fala assim, o ego é igualzinho ao instinto. Hoje nós não temos o mesmo instinto do que o homem há 40 anos, 1000 anos atrás. Né? Sociedade, nós estamos diminuindo o instinto. O ego foi responsável pela formação das famílias, dos primeiros grupos. O problema é que o ego toma conta dos nossos pensamentos.
das nossas ações. Enquanto for ele o ditador, nós vamos continuar no mundo de prova e expiação. Não é? Ciúme, ressentimento, inveja, ódio, maledicência e um largo cortejo de emoções perturbadoras são os filhos diletos do ego, que deseja dominação e, na ânsia de promover-se, nada mais logra do que projetar a própria sombra profundamente prejudicial e iníqua. Iníqua é malévola. Então, as filhas do ego: ciúme, ressentimento, ódio, inveja, tudo que deriva do egoísmo. E o fato é que muitas das vezes nós não temos a consciência de que esse ato é egoísta. Nós achamos aquilo normal, que é diferente de comum. Por exemplo, achamos até comum. A pessoa fala, isso é comum. Pode ser comum, mas não é normal. Então, a Joana traz esse livro, não sei se esse é o 5º livro da série, mas são 16 obras só de autoconhecimento, trazendo o nosso despertar da nossa consciência para resistirmos, como ela falou, através da vontade, os pensamentos egóicos que nós temos. Controlar as nossas emoções, porque senão o ego controla. No livro Obras Póstumas, capítulo Egoísmo e Orgulho, Kardec diz assim: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. O egoísmo, por sua vez, origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva a considerar-se acima dos outros. A importância que, por orgulho, atribuiu à sua pessoa, naturalmente, o torna egoísta. Orgulho, a palavra orgulho, vem do significado de amor próprio. Tem algum problema amor próprio? Só que amor próprio demasiado vira egoísmo. E dele deriva todos os outros. O que é o narcisismo? Se você fala assim, a inveja é egoísmo, né? Você quer para você. Todos que a gente falar aqui vai derivar dele. O sovina, mão de vaca, antigamente era mão de vaca. Sovina, egoísmo. Ciúme, egoísmo. Aí o pessoal quer melhorar, né? Porque a geração vai falar assim, não, eu tenho uma invejinha branca. Ela clareou. Inveja. É porque o nosso ego não quer aceitar. Então ela fala, não, eu tenho uma invejinha branca de você. É inveja. E é isso que a nossa consciência tem que entender. Porque quando a gente passa a entender que nós temos, nós reconhecemos o problema e vamos agora lutar contra ele. O duro é quando a gente acha que a invejinha branca é boa. E continuando. E a sociedade hoje vive isso. Vocês querem ver? A pessoa fala assim, eu torço por um time, eu sou flamenguista doente. Ué, mas ele fala como se fosse uma coisa boa. Mas você é doente, você ainda... Eu sou criticando fanático. Pô, mas fanatismo nunca foi bom. Mas as pessoas transformam as palavras. E nós lembramos que tudo que nós falamos, nós sintonizamos. Então, cuidado com o que a gente fala. Quer ver? O nosso cérebro, gente, não sabe diferenciar no sonho o que é real e o que é sonho. O nosso cérebro não reconhece. Quando eu estou pensando no pessimista, ele não sabe assim, minha consciência fala, nossa, ele é pessimista, eu vou mudar a ideia dele. Não, ele não sabe. Ele vai trazer tudo aquilo que nós pensamos. Então, se você não quer alguma coisa e não deseja, não pense nela. Pense no positivo, porque senão você vai atrair mesmo aquilo que você não quer. Vamos fazer um teste aqui agora.
Pessoal, não pensem no azul. Não pensar é pensar. Isso é que é o problema. O cérebro não reconhece o não. 99,9% pensou no azul, não vai? Há um teimoso falou, não vou pensar. Mas, não é? Por quê? Porque o nosso cérebro não define. E quando você fala não, ele não vira a curva. Vira, vai, não, ele continua. Então, se a gente quer ser bom, o que nós temos que pensar? Não quero ser mal? Não, eu quero ser bom. Nós temos que ir para o positivo. Isso é tanto incrustado na gente, que mesmo você está ouvindo rádio, televisão, a pessoa pergunta para você, fulano, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria falar o... Você falou não, mas você está continuando a falar? O não virou sim. Porque isso está no nosso consciente coletivo. Se nós queremos mudar, nós precisamos mudar o nosso pensamento. E quem for pessimista, aproveita o dia de hoje e aprenda isso. Tudo que nós pensamos, nós atraímos para nós. O universo devolve, porque não é castigo de Deus. É sintonia. A vibração. Uma coisa que cega muito é a vaidade. Sim, a vaidade. Nós estávamos estudando esse dia, a Joana estava falando sobre timidez. Que tímido é o quê? Vaidade. Quando eu descobri isso, há muito tempo atrás, se eu tivesse um objeto na mão, eu jogava no orador. E que é isso, que eu sou tímido? Tímido era um negócio até bonitinho, que a mãe fala, não, fulano é tímido. É orgulho. A gente tem medo do que o outro vai falar. Quando eu descobri isso, aí que eu comecei a buscar as alternativas para mudar. Então, o conhecimento, ele nos torna o quê? Não adianta só intelecto se a gente não tiver a vontade de querer mudança. Porque senão nós continuamos do mesmo jeito. Então, o autoconhecimento passa por isso. Nós começamos a conhecer tudo isso que nós fazíamos antes, sem pensar. A gente acredita num tanto de coisa cultural. Vocês assistiram aquele filme Matrix, que vive dentro de uma realidade que não é? Nós vivemos. Por quê? Nós nascemos numa cultura, quando eu nascia pequeno, falava assim, pau que nasce torto, morre torto. Não tinha isso? Isso é mentira. É uma mentira que quem acredita passa a vida inteira sofrendo porque não acredita nele que ele pode mudar. Por quê? Porque foi uma mentira cultural que surgiu de uma maneira, né? Porque antigamente talvez não mudasse, e aquilo virou uma verdade que não é verdade. Tomar leite, chupar manga. Né? Não tinha isso? Era tudo cultura. Era da escravidão e foi chegando até nós. Pouco tempo atrás ainda tinha isso. Minha avó chovia, ela tampava o espelho. Até hoje eu não sei por que não, mas não deu tempo. Ela tampava o espelho. Não sei porque alguém contava que tinha que trair o raio. Alguém contou, né? Aquela mentira virou verdade. O conhecimento parou ali. Por isso que nós estamos estudando responsabilidade destina de nossa. Livro dos Espíritos, pergunta 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Pergunta do Enem. O orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Por que o moral? Porque intelectual, gente, a nossa geração que chegou aqui, a maioria aí que já tem mais de 50, ninguém sabia que era celular, né? Então, nós chegamos nessa vida, nós aprendemos a mexer com tecnologia que nós não tivemos atrás. Então, nós aprendemos alguma coisa. Agora, ele está dizendo moral. O intelectual, claro que nós vamos aprender. Cada época nós reencarnar aqui está numa época de outra da ciência, nós vamos aprender alguma coisa nova. Mas o problema é que quando nós passamos essa reencarnação e nada mudamos moralmente, voltando do mesmo jeito que chegamos. Aí, o relógio aqui está certo? Certo. Tá bom, vou manter por ele. E por isso que ele diz, quero referir-me ao progresso moral. Porque a sociedade vai evoluir conforme o homem cresce moralmente, a sociedade também. E a gente fica cobrando dos nossos políticos,
do professor, de todos aqueles que são responsáveis, às vezes, por um trabalho maior, a mudança. Só que a mudança surge de quem? Do indivíduo, que depois vai refletir no coletivo. Mas não é um fazendo a mudança para 100, 200 milhões. São milhões fazendo mudança em um. Então, apesar de nós estarmos no coletivo, a evolução ela é o quê? Individual. Ninguém veio aqui nesse planeta para evoluir o outro. Nós podemos ajudar, mas a evolução ela é individual. Se a gente não está dando conta da nossa, imagina a evolução do outro. Não é? Então, só para a gente trazer aqui uma analogia, a gente fez assim, ó. Imagina uma árvore, a raiz surge o quê? O egoísmo não surge do orgulho? Então, até aqui não tem problema nenhum. A raiz tem orgulho, ela ama a si própria, por isso que deu aqueles frutos bonitos. Só que aí ela começa a achar outro borogodó. Tanto não tem nenhuma árvore do lado dela, tá vendo? O tronco principal é o quê? Egoísmo. Aí ferrou. Porque dali todos os frutos que saírem vão sair o quê? Negativo. Por quê? Porque o orgulho exacerbado. Aí você fala, nossa, mas então é fácil, eu passo o facão nessa árvore e vou plantar, mas não dá. É igual fazer reforma com o avião voando, é a gente mesmo. O que nós precisamos fazer é o quê? Começar a irrigar com coisas, colocar semente não, porque foi Deus. Nós temos aqui que começar a colocar coisas novas. Por exemplo, se nós temos ali impaciência, nós vamos começar a acabar com aquele fruto com a paciência. É conquista, não é? Então, todos os que surgem depois, os frutos que vão sair do ego só pode ser ruim, não pode ser bom. Tudo que surge do ego é para mim e não para o outro. E o amor também é assim. Porque o amor, gente, ele só é amor quando ele é direcionado ao outro. Porque se você falar, nossa, eu me amo tanto, é egoísmo. Porque o amor é dinâmico, o amor não fica parado. Porque a fonte vem de Deus. Quando eu tenho caridade ao outro, essa fonte que me liga e eu passo. Se você não tiver interesse de ajudar ninguém, você provavelmente não está ligado à fonte geradora do amor, que é Deus. E quando nós estamos ligados à fonte, ou da videira, que Jesus fala, né? Que ele é videira e nós somos os galhos, aí a consequência é maior. No livro da Joana Condivaldo, esse livro, Autodescobrimento, uma busca interior, computação cerebral, olha o que ele diz. Exceção feita aos gravames kármicos, os problemas da vida humana, do humano, invariavelmente são cultivadas e arquivadas ao longo da reencarnação, passando a expressar-se de acordo com a eleição do tipo de ideias selecionadas. O que eu quero? Se você tem ideia que você é o último biscoito do saco, né? Pacote, orgulho próprio. Então, cuidado daquilo que você está selecionando com as ideias que você pensa. E quem sou eu nessa vida? Eu não faço isso, não dou conta, não. Também não vai resolver, porque você também não é isso que você está pensando. Você está apenas utilizando o pessimismo. Vocês lembram da hiena? Os mais jovens aí? A hiena e um leão. O leão era animado para tudo. Podia estar chovendo, porque o leão estava animado. A hiena ficava, ó dia, nossa, ó noite. Lembra? Olha, eu não lembro não. Ó vida. É hiena. Não é? Porque é característico. Por isso que ele chama computação cerebral. Se você pensa daquela maneira, você age daquela maneira, aquela maneira vai virar um hábito e um vício. E você vai ficar rodando aquele programa mental. Como eu vou fazer? Desprogramar? Não, você tem que colocar um novo programa. Para isso você vai ter que rodar um novo programa, utilizando o pensamento no bem. Primeiro é deixar de falar aquilo que você não quer para aquilo que você quer. Começa aí. Então,
O espelho, a mente é um espelho da vida. Tudo aquilo que eu penso que eu sou, eu reflito e atraio, não é? O infortúnio é resultado das ações negativas ou dos comportamentos enfermiços que predominam nos arquivos do subconsciente, que, por sua vez, conspira com firmeza contra as aspirações novas, inabituais, vencendo. Por quê? Porque nós trazemos, guardamos no nosso inconsciente ou no subconsciente. Principalmente na infância. Às vezes nós temos problema na criação, e é simples de entender. Tem algum pai e mãe aqui, espírito puro? Porque se tiver, nós vamos aprender com eles agora. Claro que não, nós não somos espírito puro. Então nós vamos criar nossos filhos acertar 100%? Não. Como? Se é o espírito inferior criando outro. Então, muitas das vezes, nós causamos alguns traumas. Causamos. E quando a gente é jovem, a gente não tem consciência muito de fazer o que com isso. Nós jogamos lá a gente vai para o porão, para o inconsciente. Quando chega na idade suficiente, madura, para todo mundo, isso começa o quê? A lembrar. Por isso que as terapias estão aí para ajudar. A gente começa a colocar, o Jung fala, a sombra trazendo para luz. Porque hoje você consegue dar um novo significado daquilo que quando você era jovem e não conseguia. Mas hoje mais maduro, em tese, porque tem os mais maduros que ainda parecem criança, e tem criança hoje que está parecendo adulto, né? Está todo mundo ansioso, essa geração nova. Então, nós precisamos buscar esses inconscientes, o que está no nosso inconsciente nos maltratando, porque às vezes a gente não sabe mesmo aquilo que está nos incomodando. Às vezes a gente nem lembra e na própria terapia a gente consegue tirar Exatamente. aquilo que incomodava desde muito novo. Gente, terapia, psicólogo, tem psicólogo aí não? Aí então, o psicólogo pode ajudar aí. Ela não cura ninguém não. Ela faz vocês ir lá buscar, isso está errado. Se tiver mentindo, você fala aí que eu vou também. Né? Você vai fazer, não é eles pôr lá fora o seu trauma, o seu bicho? É isso. Que coisa que sozinho às vezes a gente nem lembra, eu nem sei. Aí quando você descobre, fala assim. E tem um caso verdadeiro, dá tempo aqui. Um amigo meu foi fazer uns treinamentos dessas empresas, ele era o dono da empresa, então não era tanta gente, tinha uma terapia que era de regressão, mas fazia com todo mundo. E numa dessas, uma das meninas volta chorando. Isso já era, ele sabia, né? Ele fazia essa terapia de tempo. Aí dá um intervalo para depois a pessoa vir e cada um contar a sua história. Ela contou que ela tinha um problema de relação com o pai dela, desde que ela lembra por gente. E nessa regressão, ela se viu sentada no banco de trás do carro, e o pai na frente conversando com a amiga e disse assim, a gente esperava um menino. Poxa vida, hein? O que ela na infantilidade pensou? Rejeição. Só que ela cresceu com aquilo, mas não tinha noção daquilo. E era uma conversa, às vezes, do pai. Na época, eu nem sei se tinha lá ultrassom. Era só aquelas correntinhas que viram para lá, para cá, né? Que falavam, eu já vi se é menino, virar para a direita é menino. Era isso. Entende? Certo? Era assim. E aí, ela conseguiu ressignificar aquele sentimento, que era uma conversa boba do pai com o amigo. Mas não tinha rejeição. E ele conta que ali mesmo ela ligou para o pai. Ou seja, ela se libertou de uma coisa que ela não tinha consciência. Viu? Disciplinando a mente e a vontade, compreendendo-se que a proposta da vida é a marcha para a unidade, sem perda de quaisquer valores conquistados, porque se a gente conquistou o talento e perder, nós enterramos o talento. Não é isso? O si desenvolve. O que é o si? A psique. É isso mesmo, pessoal? Para quem não sabe, isso aqui a Joana dá um nome, né? O si, self, né? Esses termos técnicos. Eu não vou pedir ajuda dos universitários, não vou pedir ajuda do psicólogo. O si desenvolve-se enquanto o ego desagrega-se. E eu falando de ego aqui, a psicóloga lá, hein? Então ele está falando que quando nós vamos abrindo a nossa consciência divina, a nossa consciência, ela não vai discutir, brigar com o ego. Ela vai desagregando o ego. É igualzinho treva e luz. A luz chega, tem briga com treva? Não. As trevas só existem porque não tem
À medida que nossa consciência vai ampliando, nós vamos conhecendo a nós mesmos, os nossos traumas, os nossos medos, mas as nossas capacidades que nós podemos ter. Jesus falou: vós sois Deus, vós podereis fazer o que eu faço e muito mais. Foi Ele que falou. Se a gente vai tendo certeza disso, nós vamos fazendo isso. O ego vai desagregando, ele vai perdendo valor, a força que ele tem, porque hoje é ele que domina os nossos pensamentos. E no livro Perante a Jesus, somente o homem verdadeiramente convertido a Jesus adquire suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu pequenininho, é o ego, buscando o reino de Deus. Então, por que eu falo somente Jesus? Vocês já viram, acho que eu falei isso aqui uma vez, eu não lembro. Vocês já viram, todo mundo sabe do GPS, não tem? Hoje já temos GPS, ninguém fica perdido mais. Fica? Não. Nós temos o GPS também, vem de fábrica. Prova do Enem. Essa vale 10. Quem não tirar, passa uns 5 minutos no branco. Qual que é GPS? Aonde está escrita a lei divina? Então nós temos o GPS. Nós sabemos que é certo e errado, sabemos? Porém, o GPS, ele precisa do quê para ele funcionar? Bateria, eletricidade? Não. Ele precisa do satélite. Porque o satélite que fala para ele para onde você vai. O problema é qual satélite nós estamos ligados. Qual que é o nosso satélite? Jesus. Quem que é o seu caminho, verdade e a vida? Jesus. Ele é o nosso satélite. O problema é que o nosso GPS às vezes liga na parte do satélite mundano dos prazeres da vida. Não é isso? E aí, não sei não. Então, nós lembramos que nós temos GPS de fábrica, que a nossa consciência está aqui. Que nós temos o satélite que veio iluminar, mostrar para nós o caminho e a verdade, que é Jesus. E se nós tivermos a certeza que nós vamos conseguir, nós vamos chegar a Jesus. Não nessa vida, isso é certeza. Mas um dia nós vamos chegar. Porque Ele disse isso para nós. E aí, quem está achando que pau que nasce todo, morre todo, a partir de hoje, faz igual a árvore, vamos cortar. Nada. Todos nós somos seres com capacidade de melhorar. Nós viemos desse planeta, não foi para errar. Não foi para fazer prova para ninguém. Nós viemos para melhorar, conhecer e reparar. Ok? Para encerrar, o Jung, ele diz assim: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Ok? Quem tiver alguma dúvida, a Érica está aqui. Vocês podem perguntar à vontade para ela. Obrigada, Carlos. Obrigado a vocês, boa noite. Boa semana, bom final de semana a todos. Passa a pressa, gente. Eu? Faço. Amado Mestre Jesus, queridos benfeitores espirituais, Senhor, ilumine as nossas consciências, para que possamos vencer o nosso homem velho, possamos sair dessa condição de espíritos endividados, mas sabemos, Senhor, que quando nos concedeu o seu Filho Jesus, para nos orientar, para seguirmos, nos trouxe a luz do conhecimento e do amor. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida que me agasalha. Encha meus olhos de luz e minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-nos em teu coração, é de paz e amor, Senhor. Assim seja.